Então, o nosso debate de hoje. Eu queria começar com a lembrança de um texto muito curioso do C.S. Lewis, quando ele diz, por exemplo, ele diz lá pelas tantas no texto dele, né, que uma pessoa que não lê livros é uma pessoa digna, é um ser humano como qualquer outro, mas é um ser humano que carece de conhecimento, carece de visão de mundo, carece de perspectivas. Ele diz que então celebra aqueles que leem muitos livros, porque aqueles que leem muitos livros não se contentam em enxergar o mundo só com o seu olho. Então, ler livros significa que você vai tomar os olhos dos outros emprestado, para você enxergar o mundo não só com seus olhos, mas com os olhos dos outros. E então o Lewis diz exatamente o seguinte: lamento profundamente que os animais não tenham escrito livros. Como seria interessante enxergar o mundo por uma abelha. Imagine um livro escrito por uma abelha, ou por um lobo, ou por um cão, ou por qualquer outro animal. E aí ele conclui o raciocínio dele dizendo o seguinte: quem lê livros é 1000 homens e permanece ele mesmo. Eu acho que o que a gente tem hoje como grande oportunidade nesse debate que a gente tem aqui é de tomar emprestados os olhos do Dr. Kinner e os olhos do Dr. Horton para enxergar a Bíblia como eles enxergam, para que no olhar que eles fazem da Bíblia a gente possa olhar como eles enxergam a Bíblia e tentar entender como eles entendem a Bíblia, em especial na questão dos dons. Eu queria apenas, antes de passar a palavra e começar com a primeira pergunta, orientar todos aqueles que assistem o debate, que anotem as suas perguntas, enviem as suas perguntas por WhatsApp, vocês podem mandar essas perguntas durante o próprio debate e as falas e as conversas que vão acontecer aqui. Você faz as suas anotações, faz a sua pergunta, envia para o nosso WhatsApp e depois, na última sessão, que é a sessão em que os nossos dois teólogos vão aqui interagir com todos os que estão aqui, vão poder também aproveitar a oportunidade para atender o desejo de perguntas e de respostas às perguntas de todos os que estão também aqui participando desta conferência. Então, eu queria começar com a leitura de um texto muito óbvio. É o texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler apenas os versículos 8 a 10, que diz o seguinte: o amor jamais é vencido, mas havendo profecias, serão extintas, havendo línguas, silenciarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Queria começar nosso debate de hoje com uma pergunta primeiro direcionada ao Dr. Kinner. Uma pergunta relativamente simples, mas ao mesmo tempo muito complexa. É a simples pergunta: os dons permanecem até hoje? Como o senhor argumentaria, do ponto de vista bíblico, teológico, a permanência, a continuidade dos dons até os dias de hoje? Now, actually, Michael and I agree on most of the gifts. Na verdade, o Michael e eu concordamos na maioria dos dons. So it's only some of the gifts that we'll disagree on. Portanto, só discordaremos em torno de alguns dons. Although, with some of those gifts, there's been so much crazy stuff. Embora com alguns desses dons tenha acontecido tantas coisas estranhas e malucas,
that even a charismatic such as myself is sometimes tempted to be a cessationist. Que até os carismáticos, alguns deles, e eu entre eles, às vezes gostariam de ser cessacionistas. But I think the biblical way to deal with it is not to just throw out the baby with the bathwater, but to discern. Mas eu creio que a maneira bíblica de lidar com isso não é jogar o bebê fora junto com a água do banho. In terms of the gifts themselves, Paul never makes a distinction between natural and supernatural. Em relação aos dons propriamente ditos, Paulo nunca faz uma distinção entre dons sobrenaturais e dons naturais. It's a post-biblical distinction. É uma distinção pós-bíblica. So just as Paul speaks of needing all the gifts Assim como Paulo fala que precisamos de todos os dons to build up all the members of the body of para Christ, edificarmos todos os membros do corpo de Cristo, we're still the body of Christ today, ainda hoje somos o corpo de Cristo. and so we still need to embrace all the gifts. E por isso precisamos adotar todos os dons. Not that each of us will have all of them, Não que cada um de nós vai ter todos os dons, but that the body as a whole will have all of them. mas que o corpo como um todo vai ter todos os dons. There's also now some of these things we won't disagree on. So, but Em relação a algumas dessas coisas, nós não vamos discordar. how many of you believe demons still exist today? Quantos de vocês não acreditam que demônios ainda hoje existem? So you're still going to have power encounters, Ou seja, ainda vamos ter esses encontros, essas batalhas aí de poder, where people still need to be freed from demonic em que as power. pessoas ainda hoje precisam ser libertas do poder demoníaco. Also, and this is not, this can be distinguished from the lists of gifts, Isso não pode ser distinguido da lista dos dons, but in areas of groundbreaking evangelism, mas nas áreas de evangelismo de ponta, em que há o início do trabalho evangelístico, you often have dramatic miracles to get people's attention. muitas vezes acontecem milagres assim, muito expressivos, dramáticos, para captar a atenção das pessoas. It's not to say that these happen everywhere the same way, Nós estamos querendo dizer que isso aconteça de forma igual em todos os lugares. but where you have situations, of course, the foundation for the whole church was laid by Jesus' immediate followers. O fundamento de toda a igreja foi colocado pelos primeiros seguidores de Jesus. But Paul also speaks in Romans 15 of seeking not to lay on somebody else's foundation, like in Rome. Mas Paulo fala também em Romanos de não trabalhar sobre o fundamento que alguém outro colocou. Where there are spheres that still need to be evangelized, God may still do the same kinds of things. Mas onde há esferas, regiões em que ainda precisam ser evangelizadas, Deus pode fazer o mesmo tipo de coisa. In Nepal, it's said that 80% of all new converts are due to healings and driving out demons. Who says that? In the country of Nepal, No país de Nepal, dizem que 80% das pessoas são evangelizadas por libertação, you said, being freed from demons, and in healings. e por libertação de demônios, de opressão e também de curas. In China, some estimates are like 50% or higher. Na China, as estimativas estão em torno de 50% ou mais altas ainda. And some of these are dramatic things like raisings from the dead and healings of blindness. E algumas dessas coisas são realmente expressivas e dramáticas, como ressurreição de mortos ou a cura de cegueira. Now, I don't see this as the same thing as the gifts of healing. I see these as specific sovereign acts of God for evangelism. Eu não vejo isso, agora associando isso com o dom específico da cura, mas como atos soberanos de Deus no trabalho de evangelismo. I think Calvin allowed for this, but Mike can correct me. He knows Calvin much better than I do. Eu creio que Calvino fazia concessões e admitia esse tipo de coisa, mas o Michael me conhece o Calvino muito melhor do que eu, ele pode me corrigir nisso. But Irenaeus, in the late 2nd century, mentions a place where people are often being raised from the dead. Mas Irineu, no fim do segundo século, menciona lugares em que pessoas com certa frequência foram ressuscitadas. And some of the church fathers would contrast the prophecies that were happening among them with the false prophecies that were happening among the marginal groups. Então, alguns autores ou líderes iam contrastar esses profetas com falsos profetas que havia em grupos marginais.
I think Chrysostom thought that a lot of the miraculous sign type things had ceased. Eu creio que Crisóstomo cria que a maior parte desses sinais miraculosos tinham cessado. Augustine thought that based on his circle not having those experiences initially. Agostinho pensava que, com base no fato de que nos seus círculos não tinha esse tipo de experiência, But he changed his view based on new experiences of healings. mas depois ele mudou a sua posição com base em novas experiências de cura. And reports that after 2 years, his diocese had collected 70 affidavits of healings, including raisings from the dead. 70 what? 70 documented healings, including raisings from the E dead. depois de um tempo, 2 anos, a sua diocese tinha registrado mais de 70 fatos documentados de curas. Prophecy, speaking for God, appears throughout the canon. A profecia, né, o falar em nome de Deus, aparece em todo o cânon. Now, in some periods it happened more than in others, Em alguns períodos acontecia com mais frequência do que em outros. but because it happened throughout the canon, we can at least say that it doesn't violate the canon for prophecy to be happening. Mas como acontece na maior parte do cânon, podemos dizer no mínimo que a profecia não viola o cânon em fatos, nas situações em que acontece. Because there are a lot of prophets who are mentioned whose prophecies are never actually even recorded in Scripture. Porque temos aí uma série, sabemos de profetas que são mencionados, cujas profecias não estão registradas nas Escrituras. Even in the book of Revelation, you have people running around who are depicted as prophets, Mesmo no livro de Apocalipse, você tem pessoas andando por aí que são caracterizadas como profetas. so until the time of the end, you have prophecy going on. Ou seja, até o final dos tempos, a profecia continua acontecendo. More clearly than that, you have Acts chapter 2, E mais claro do que isso, temos em Atos capítulo 2, where we have entered the new era of the outpouring of the Spirit. onde claramente já entramos nesta era nova do derramamento do Espírito. The time when whoever calls in the name of the Lord will be saved. É a época em que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. And he describes that as your sons and daughters shall prophesy. E ele descreve lá que seus filhos e filhas profetizarão. He speaks of dreams and visions, Ele fala de sonhos e visões, again, something that often characterized prophets in the Old Testament. coisas que com frequência caracterizavam a profecia no Antigo Testamento. A key difference from the Old Testament being that now it's all of God's people. Aí uma diferença fundamental em relação ao Antigo Testamento agora é que agora isso se aplica a todo o povo de Deus. So in the New Testament era, the last days that Acts 2 speaks of, Então, no Novo Testamento, os últimos dias dos quais Atos 2 fala, we should actually expect more of the power of the Spirit expressed in prophecy então than in the Old Testament. deveríamos esperar mais da expressão do poder do Espírito por meio da profecia do que no Antigo Testamento. Paul speaks of the gifts among his churches, and in 1 Corinthians 13, Paulo fala da expressão dos dons entre as igrejas em 1 Coríntios 13. he shows that love is what's most important in guiding us in the using of the gifts. E ele mostra que o amor é a coisa mais importante que vai nos orientar no uso dos nossos dons. The first 3 verses, E os primeiros 3 versículos, he says that if we have all gifts but don't have love, we're nothing. diz se temos todos os dons, mas não temos o amor, não somos nada. In verses 4 through the beginning of 8, E nos versículos 4 até o começo do 8, he describes love. ele descreve o amor. But then in the rest of verse 8 through verse 13, Mas depois, a partir dali no trecho até o versículo 13, he contrasts love, he contrasts gifts being temporary, but love being eternal. ele contrasta esses aspectos de que os dons são temporários, mas o amor é eterno. Gifts like tongues and prophecy and knowledge, he says, will pass away. Dons como línguas, profecia e conhecimento vão passar. Because we know in part and we prophesy in part. Porque conhecemos em parte e profetizamos em parte. But
the day is coming when we'll see him face to face and know even as we are known. Mas virá o dia em que nós o veremos face a face e o conheceremos como somos conhecidos. So at that point we'll no longer need these gifts. E a essa altura já não vamos precisar desses dons. Now, my understanding of what he means by knowledge, given the rest of 1 Corinthians, A minha compreensão do que ele quer dizer quando fala em conhecimento, levando em consideração o restante de 1 Coríntios, probably has to do with the gift of teaching. provavelmente tem a ver com o dom do ensino. And obviously we still need the gift of teaching. E, evidentemente, nós ainda precisamos do dom do ensino. We obviously don't need new revelation or new doctrine. We have Scripture. É claro que não precisamos de nova revelação, de nova doutrina, porque nós temos as Escrituras. So I don't see him as talking about gifts adding new doctrine. Então eu não vejo que o autor está falando de esses dons acrescentando nova doutrina. But that's not normally what tongues or prophecy or teaching are supposed to do. Mas, em geral, não é isso que está associado a línguas, à profecia e ao ensino. And I think I should. I probably took enough time to. Acho que eu tomei tempo que chega já. Ótimo, perfeito. Dr. Horton, o Dr. Kinner disse que há uma distinção entre dons naturais e dons sobrenaturais, e que essa é uma distinção pós-bíblica. O que o senhor acha disso? O senhor concorda? E o senhor pode aproveitar já o ensejo para também apresentar a resposta à pergunta. Os dons permanecem, continuam ou eles cessaram? Thank you. Well, first of all, I agree with my colleague. I don't think this will be very exciting because there's so much that we agree on. E em primeiro lugar, eu concordo com o meu colega, porque talvez essa conversa não seja tão empolgante assim, porque tem tanto que nós concordamos. Especially that the purpose of the gifts is the advance of the gospel and the upbuilding of the church with love as the goal. Especialmente com relação ao progresso do evangelho e a edificação da igreja como o avanço do evangelho como objetivo. I'm inclined to the view that I've heard Ed Clowney or read Ed Clowney express. Eu tenho uma leve inclinação com a perspectiva que eu ouvi do Edmund Clowney, a perspectiva que ele expressa. That actually spiritual gifts are natural gifts heightened by the Spirit. Heightened by the Spirit, elevated by the Spirit. Aqui os dons sobrenaturais, eles são dons naturais elevados pelo Espírito. Along the lines of grace healing nature, liberating nature rather than an addition to nature. Como uma cura liberada pela graça ao invés de algo pela natureza. But as far as sort of a thumbnail sketch of my own case, I would put it this way. Mas com relação à minha própria perspectiva, eu diria o seguinte. I think we would all agree signs and wonders cluster around fresh stages of revelation. Eu acho que nós concordamos de que esses dons relacionados aos sinais, eles estão em volta de um início de uma revelação, o início de algo. We know because the psalmist refers to it, the prophets refer to it. There are times when God doesn't speak, whole periods, we don't know how long, but when God doesn't speak, presumably from Malachi to John the Baptist. E nós sabemos disso pelos salmistas, pelos profetas, de que há períodos em que Deus não fala, depois logo ali de Malaquias. Then with Jesus' signs, I think we'd also agree, they all cluster around his statements about who he is and what he's come to do. E com relação aos sinais performados por Jesus, eu acredito que nós concordamos de que eles estão ao redor das revelações acerca da sua obra e identidade. So Jesus makes it very clear that he only healed the paralytic in order to demonstrate that he has the power to forgive sins, which is what he really came to do. Então Jesus, por exemplo, ele cura o paralítico apenas para demonstrar de que ele tem poder para perdoar pecados, que foi a razão pela qual ele veio. And then the next thing I would say is, and this is where we might diverge a bit, there is a distinction between
the foundation laying period of the apostolic era and the building era afterwards. E talvez aqui esteja um ponto em que nós tenhamos uma leve divergência, em que eu faço uma distinção entre a era de fundamento, de estabelecimento da igreja, versus a era da edificação da igreja. I think of it on the analogy of a constitution and the courts. Eu faço a analogia da constituição de um tribunal. You have tradition interpreting case precedent, but the Constitution is always the basis. Você tem tradições, ou tem jurisprudência interpretando os casos, mas a Constituição ela é sempre a base. And so in 1 Corinthians 3:10-12, Então em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 a 12, and Ephesians 2:19-22, e Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22, we're told that the apostles laid the foundation, nos é dito que os apóstolos eles colocam o fundamento, and now the ordinary ministers come behind them building on it. e aí nós temos os ministros ordinários que vêm atrás deles edificando em cima deste fundamento. And even in the apostolic era, Paul says, do not go beyond what is written so that you won't all be puffed up. Até inclusive na era apostólica, o apóstolo Paulo disse para não ir além do que estava escrito, senão todos irão se ensoberbecer. So I think that's a very important distinction, the foundation laying episode versus the building episode of the church. Então eu acredito que essa é uma distinção extremamente importante entre o momento da fundação da igreja e depois os episódios da sua edificação posterior. But then I also think it's important, and I'm sure that Dr. Keener would agree with this, is that we actually have an accurate view of what was practiced in the apostolic era. We need to have an accurate view of what is. E algo que é importante, eu acredito que o Dr. Keener concorda com isso, é que nós precisamos de uma visão bem precisa do que de fato era praticado nestes relatos. And in my view, I'd love to hear Dr. Keener's response to this. In my view, it seems very clear, at least in Acts 2, that tongues were known languages. E eu acredito que é muito importante isso, inclusive para ouvir a perspectiva do Dr. Keener, de que em Atos capítulo 2 as línguas eram línguas conhecidas. Ecstatic utterance was very well known in the Greek world. De que simplesmente gemidos estáticos ou sons eram bem conhecidos no mundo antigo. But this is not that. The people are amazed not because people are speaking ecstatically. E o que é interessante é que as pessoas não estão maravilhadas ou impressionadas porque as pessoas estão emitindo sons com êxtase apenas. But because these backwoods Galileans are speaking the gospel in other languages that the people gathered there for the feast understand. Mas que esses galileus eles estavam falando em línguas que essas pessoas que estavam reunidas para as festividades estavam compreendendo. It's precisely because they understand it that it is so jarring to the people. E é pela razão pela qual elas estão entendendo que deixavam as pessoas boquiabertas. And then even if it's different in 1 Corinthians 14, e mesmo do que é diferente lá em 1 Coríntios capítulo 14, even if it is sort of a spirit language, mesmo que seja uma linguagem espiritual, Paul is very clear that it cannot be performed in public worship without interpretation. O apóstolo Paulo era bem específico e claro de que não poderia ser praticado em um culto público sem a tradução apropriada, interpretação apropriada. He also says very definitely that any kind of spirituality that circumvents the mind is unbiblical. E ele também é bem claro de qualquer espiritualidade que ela bypassasse a mente, ela não era espiritual. And when the whole purpose of being able to speak in tongues and interpret tongues is for the super advancement of the gospel. E justamente pelo fato de que qualquer ato de falar em línguas ou interpretar em línguas era com o propósito de avançar, trazer o progresso do evangelho. Paul says, how counterproductive is it if the non-Christian walking in doesn't even know what you're saying? E quão contraprodutivo seria se um incrédulo entrasse na assembleia e não entendesse absolutamente nada daquilo que está sendo dito. And then even in Acts, when you have
have visions. In the case of Cornelius, for example, E mesmo em Atos, quando você tem algumas visões, no caso de Cornélio, por exemplo, the gospel isn't presented through the vision, o evangelho não é apresentado através da visão, but Cornelius is sent to Peter through the vision. mas Cornélio ele é enviado por Pedro, pela visão para Pedro. Cornelius still becomes a Christian by hearing the gospel preached. Cornélio se torna cristão ainda pelo mesmo modo de ouvir o evangelho pregado. So I think you go back to the way Martin Luther expressed things. Então, se você voltar pela maneira como Martinho Lutero expressava algumas coisas, He says you have to get the order of the words right. Rome has reversed them. We have to get the order right. ele dizia que nós devemos ter a ordem das coisas corretas. Roma fez o processo inverso. Word, faith, love, works. E a ordem é palavra, Faith, fé, love, amor e obras. because yes, the faith comes by hearing, Porque a fé vem pelo ouvir. and then faith produces the fruit of love and good works. E a fé então produz o amor e as boas obras. And so the word is always the source of everything. Então a palavra é sempre a fonte de todas as coisas. And then I would just conclude with Ephesians 4. E aí eu concluo então com Efésios capítulo 4. There, the Apostle Paul extols the glory of Christ's resurrection, or Christ's ascension. E ali o apóstolo Paulo, ele exalta a gloriosa verdade da ascensão de Cristo. And the sending of the Spirit with all of his gifts. E a descida do Espírito Santo com todos os seus dons. This is the distribution of the spoils of victory. Essa é a distribuição dos despojos da vitória. And Paul says that he gave ministers of the word. E o apóstolo Paulo diz de que ele deu, o Espírito deu ministros do evangelho, da palavra, To complete the church by their ministry. para completar a igreja através do seu ministério. By the way, and we don't need to be sidetracked by this. Not even all of my colleagues agree with me on this, but katartismon being to mature, to complete, that this is not that the ministers prepare the people for the work of ministry, but by their ministry complete the people. E a propósito aqui um parênteses, nem todos os meus colegas compreendem isso, mas o termo aqui impregnado não é que ele They don't equip the saints eles for não the work of equipam ministry, os santos para o trabalho do ministério, mas que but their ministry perfects them. o ministério deles os aperfeiçoa. It all turns, well, not all, but a lot of it turns on how you translate katartismon. E tudo volta para como você traduz o termo catequisma. But the point, regardless, is that unlike 1 Corinthians 12 and Romans 12, Apesar de tudo, o ponto em 1 Coríntios 12 in Ephesians 4, Paul singles out the ministry of the word. e 1 Coríntios capítulo 14 e Efésios 4, que o apóstolo Paulo está enfatizando o ministério da palavra. Because if you have a church without the gift of healing, Porque se você tem uma igreja que não tem o dom da cura, even in the period of the apostles, you may not have as many signs as you would like. e mesmo no período apostólico, você talvez não tenha tantos sinais de como você gostaria. If you have a church lacking in hospitality, then it needs to be challenged to greater concern about that. E se você tem uma igreja que falta hospitalidade, você precisa desafiar a igreja à prática da hospitalidade. But if you have a church that doesn't preach the word, it isn't a church. Mas se você tiver uma igreja onde não prega a palavra, você não tem uma igreja. So the word is think of Aslan singing the world into existence from Chronicles of Narnia. Então a palavra é como Aslan que estava cantando a palavra e trazendo o mundo à existência. The word of God is singing new creation into being. Então é a palavra de Deus que está cantando a existência, a criação das outras Or the coisas. Spirit is by the word. Ou o Espírito pela palavra. And I think that's the proper context for
talking about whatever we might or might not expect in terms of sign gifts today. E esse eu acredito que é o contexto apropriado daquilo que nós podemos ou devemos esperar dos sinais milagrosos. If God chooses to send a Muslim to hear someone present the gospel in secret through a vision, E se Deus resolve então mandar um muçulmano para ouvir o evangelho através de uma visão em segredo, then I'm going to say amen. e aí eu vou dizer amém. If the Lord wants to heal someone and use that to further the cause of the gospel being proclaimed, Se Deus resolve então curar alguém com o objetivo do progresso do evangelho, then I'm not going to complain. eu não vou reclamar nem um pouco. But I don't think we can expect miracles. Mas eu não acredito que nós podemos esperar milagres. There is no new stage of revelation. Não existe um novo estágio de revelação. And so I don't think we should look for a new stage of volcanic miraculous activity. E eu acredito que nós não devemos esperar um novo estágio de atividade quase que vulcânica aí de milagres. But be grateful when God in his sovereignty chooses to do what he chooses to do. Mas ser grato a Deus quando na sua soberania ele decide fazer o que ele faz. The good news is, I'm sure we would agree, the Word of God is powerful enough that it doesn't need the jet engines of signs and wonders. A boa coisa, e eu acredito que nós iremos concordar com isso, é que a palavra de Deus ela é poderosa o suficiente de que ela não precisa das turbinas dos sinais milagrosos. Dr. Kiner, o Dr. Horton acabou de fazer uma analogia, ofereceu uma analogia do tribunal. E ele apresentou uma distinção entre fundamento e edificação. O senhor concorda? Como o senhor vê essa distinção? Sorry. I think that the foundation, well, in some ways we agree, and obviously there's a lot that we agree on. Em alguns aspectos, de alguma maneira a gente concorda, e claro, há muitas coisas em que a gente concorda. In terms of the church as a whole, the foundation laying of the gospel has already happened. No que diz respeito à igreja como um todo, de fato, colocar o fundamento é algo que já aconteceu. But this is why I earlier mentioned Romans 15, Mas em relação a isso, eu já mencionei Romanos 15, because Paul didn't want to lay on somebody else's foundation. He didn't want to build on somebody else's foundation. That's why he hadn't come to Rome yet. Paulo não queria construir sobre o fundamento que alguém outro tinha colocado e por isso precisava vir a Roma ainda. So there's also a sense in which foundations are laid in new places as the gospel is breaking new ground. E há um sentido em que fundamentos são colocados em novos lugares onde o evangelho agora está abrindo terreno. In Revelation 11, well, I better not do Revelation 11. Em Apocalipse 11, bom, acho que é melhor nem tocar em Apocalipse 11. We actually, Dr. Horton and I might agree on this more, but Talvez o Dr. Horton e eu possamos concordar nisso mais. but given the diverse range of eschatologies, I will just confuse things. So, Mas em vista da ampla gama de escatologias, talvez eu confundiria mais as coisas. for the signs clustering around eras of revelation, Com respeito aos sinais se acumulando em volta de épocas de revelação, I would see it more as them clustering around areas where God is breaking new ground. eu gostaria de prefiro ver isso como o acúmulo de sinais em volta do fato das regiões em que Deus está abrindo um terreno novo. Rather than just where new scripture is being written. E não associar isso e limitar isso só à nova revelação de escrituras. Like Elijah and Elisha weren't writing scripture, but there was a renewal of signs in their Por day. exemplo, Elias e Eliseu não estavam escrevendo escrituras, mas houve ali uma época muito especial de sinais. And I'm not sure, am I allowed to respond to more besides the specific? A pergunta se ele pode responder a mais Of aspectos além foundations? desse Sim, elemento claro. que você Okay. levantou. All right. Because there's a lot that we agree on. Like, for example, Há muitas coisas que concordamos. Por exemplo,
Jesus' signs demonstrated his preaching of the kingdom. Os sinais de Jesus demonstravam, na prática, a sua pregação do reino. So in Luke 11:20, Por exemplo, em Lucas 11:20, Matthew 12:28, Mateus 12:28, Jesus casting out demons shows that the kingdom of God had come upon them. o fato de Jesus expulsar demônios mostra que o reino de Deus veio sobre eles. And the same with Matthew 11 verses 5 and 6 E o mesmo acontece com Mateus 11, versículos 5 e 6, and Luke 7 around verse 22, e Lucas 7, em torno do versículo 22. where it was the good news of God's kingdom and the alluding back to Isaiah, the restoration, the new creation. Em que se fala da vinda do reino e a alusão a Isaías da restauração. But in Acts they continue to preach the good news of the kingdom. Mas em Atos eles estão continuando a pregar as boas novas do reino. And in Acts 14, E depois em Around Atos verse 14, God was bearing witness to the message of his grace with the signs. e Deus, The message of his grace was bearing witness to that message with the signs. Deus estava dando testemunho da sua mensagem com sinais. So signs can still bear witness to Christ and still bear witness to the gospel today. Então os sinais ainda hoje podem dar testemunho de Cristo e podem dar testemunhos do reino hoje. But it is, as Dr. Horton was saying, the gospel to which they bear witness, not the people who are doing the praying. Mas eles dão testemunho do evangelho e não das pessoas que estão orando. And like his example with Cornelius, he still needs to hear the gospel. E como o exemplo que ele usou de Cornélio, que ele mesmo assim precisava ouvir o evangelho. Now with the tongues, I wanted to comment on that. E quero comentar em respeito às línguas. I agree that these were real languages in Acts 2. Eu concordo que em Atos 2 eram de fato línguas verdadeiras da época. And I think that they're understood as real languages in the rest of Acts and 1 Corinthians as well. E eu creio que no restante de Atos e também em 1 Coríntios são entendidas como línguas verdadeiras. But in Acts 10 and Acts 19, there doesn't seem to be anybody present who recognizes the Mas em language. Atos 10 e 19 parece que não tem ninguém presente para reconhecer essas línguas. And in 1 Corinthians 14, when Paul speaks of the mind being unfruitful, Quando em 1 Coríntios 14 Paulo fala da mente não ser frutífera, I think he's not saying that one goes like into a trance where one's mind is inactive. eu não acho que ele esteja dizendo que alguém entra em transe e a sua mente fica inativa. That was common in pagan cults. Isso era muito comum nas religiões pagãs. But rather he's saying that the person who's speaking in the tongue doesn't understand what they're saying unless they interpret. Mas ele diz que a pessoa que Or someone fala, interprets. quando alguém fala em língua, não se vai entender isso, evidentemente, sem alguém interpretar. And I also don't see the function of tongues as directly evangelism. E também não vejo a função de línguas como diretamente relacionadas ao evangelismo. Although there have been some exceptions where sometimes that happened in history, it's not the norm. Pode ter havido algumas exceções na história em que isso tenha acontecido, mas não é a norma. In Acts 2, they heard them speaking in their own languages the marvelous works of God. E em Atos 2, as pessoas estavam ouvindo os que se converteram, os apóstolos ali, falando nas próprias línguas deles, desses sinais maravilhosos de Deus. But I see that as praise to God rather than as preaching, Mas eu vejo isso como louvor a Deus e não como pregação. so that they still needed the preaching of Peter in a language that they could all understand. Porque mesmo assim eles ainda precisavam da pregação de Pedro numa língua em que todos entendiam. In Acts 10, you have people speaking in tongues and praising. Em Atos 10 você tem pessoas falando em línguas e louvando. And the Greek construction can mean
it doesn't have to, but it can mean that these were both the same activity. E a formulação do grego, não que tenha que ser, mas ela permite interpretar isso como sendo as duas sendo a mesma atividade, uma referência à mesma atividade. But in Acts 19, they were speaking in tongues and prophesying, and the Greek specifically distinguishes those two. Em Atos 19, por outro lado, eles estavam falando em línguas e profetizando, e o texto muito claramente distingue essas duas atividades. And then in 1 Corinthians 14, Paul speaks of praying with his spirit and praying with his mind Então, em 1 Coríntios 14, Paulo fala de orar no espírito e orar com a mente, in the context of praying in tongues and interpreting. no contexto de falar em línguas e interpretar. And he also says I pray in tongues more than all of you. I thank God I pray in tongues more than all Ele of you. diz, eu agradeço a Deus que eu falo em língua mais do que todos vocês, In verse 18. no versículo 18. But he says, but in the church, I'd rather speak 5 words with my understanding. Mas na igreja eu preciso falar 5, prefiro falar 5 palavras compreensíveis. So he sees it, he seems to portray it in terms of prayer, first of all. Ele parece que retrata tudo isso em forma de em relação à oração em primeiro lugar. And he does, I think, approve of the private use of it in prayer. E eu creio que ele aprova o uso particular disso na oração. Although in public it needs an interpretation. E claro, em público precisa de interpretação. In public it needs to be for the edifying of the body. E em público precisa ser para a edificação do corpo. In private, it just edifies the person who's praying. Em particular, vai edificar só a pessoa que está orando. But you don't want to say that edifying yourself is bad, E você não vai dizer que edificar-se a si mesmo é algo ruim, because God doesn't give bad gifts. porque Deus não dá dons ruins e maus. But also, you don't want to say it's bad because, like, if you make the analogy of studying Scripture, Você também não quer dizer que é ruim, porque se você fizer a analogia com estudar as Escrituras, if it's only to edify the body, then I would only study Scripture to prepare sermons. se fosse só para a edificação do corpo, eu estudaria as Escrituras só no preparo de sermões. But I also need to study it to edify myself. Mas eu preciso estudar as Escrituras também para me edificar. And just last, on Ephesians 4, E com relação a Efésios 4, I take the other view on that verb, a minha posição em relação àquele verbo é diferente. and I just checked the Greek lexicon, E eu acabei de verificar aqui o léxico grego, but I will consider it further, mas eu vou levar em consideração e pensar mais sobre isso, because I haven't really delved into that much. porque ainda não mergulhei tanto nisso. Dr. Houghton, o senhor gostaria de fazer algumas considerações ou podemos passar para a próxima pergunta? I would love to ask. Could I ask a question? Eu gostaria muito de fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? This is just not even a rhetorical question, but a genuine. What do you think, Craig? When Paul says, "I would rather speak in 5 intelligible words than in tongues." What do you think it is there? I'm flummoxed over what Paul's talking about. What is it that you think? Essa não é uma pergunta retórica, é uma pergunta genuína, é uma dúvida genuína. Quando Paulo diz que ele prefere falar 5 palavras entendíveis ou inteligíveis do que falar em línguas em público, o que você entende que ele está fazendo ali? And I guess that means, what is it for you in your own personal life? E também o que significa isso para você na sua vida pessoal? When Paul says he prays in tongues more than all of them, Quando Paulo diz que prega em línguas mais do que todos os seus leitores, it seems clear to me it's something that Paul values in his private devotion. parece-me muito claro que é algo que Paulo valoriza muito na sua devoção pessoal. But everything in the church needs to be done for edification. Mas tudo na igreja precisa ser feito para edificação. So if the other people can't understand it, it doesn't edify them. E se as outras pessoas não conseguem entender, não vai edificá-las. It would be like if, well, for some people here, it would be like if we weren't being translated. Para algumas pessoas aqui seria como se nós não estivéssemos sendo interpretados.
And I think it gives us a principle for other things as well. Isso nos dá, eu creio, o princípio para outras coisas também. Like if somebody gets up and starts preaching and doesn't know what they're talking about and they're wasting everyone's time. Por exemplo, se alguém começa a pregar e ninguém sabe do que está falando, está gastando e desperdiçando o tempo de todo mundo. Everything needs to be done for edifying, and I think this is a concrete example of where the Corinthian church wasn't practicing that. Tudo precisa ser feito para edificação e creio que aqui há um exemplo concreto do que a igreja em Corinto não estava fazendo. So you have tongues as one gift of the Spirit, as he speaks of them in chapter 12. Então você tem línguas aqui como um dos dons do Espírito, que ele fala no capítulo 12. That he identifies with praying with one Spirit. E ele identifica com a oração no Espírito, com o Espírito. But then interpretation and prophecy have to do with one's mind. Mas aí a interpretação e a profecia estão relacionadas e tem a ver com a mente da pessoa. And God's Spirit can work through, can deal with either one. E o Espírito de Deus lida bem com cada um deles. But if we're to communicate with others, it's going to have to be something cognitive. Mas se queremos comunicar algo, precisa ser alguma coisa cognitiva. Is it all right, John? I guess my question is, if you think that it is a known language, what is Paul doing in those private moments, and why would it be edifying to be speaking in another language that you don't understand? Se é uma língua desconhecida para o apóstolo Paulo, o que é essa prática que ele está fazendo de orar em outra língua e como que isso o edifica? I think that it's actually a language unknown to the speaker. Eu creio que é uma língua desconhecida para quem fala. And what's most important about it, because it's praying with the Spirit, E o que é mais importante, porque é orar com o Espírito, is that it's actually prayer to God. é que na verdade é uma oração dirigida a Deus. But I think that there are some depths of our person that sometimes our thinking will not let us deal with some things that are Mas deeper. eu creio que há lacunas na nossa personalidade, que às vezes há coisas no nosso pensamento que não nos permitem lidar com profundidades do nosso ser. I can tell a story. Would it take us too far afield if I? Será que vai nos desviar muito aí se eu contar uma história? Is it okay? Jonas. Okay, it's okay. Oh, okay. All right. It was actually when I was a student in seminary. Foi quando eu era estudante no seminário. I got into a debate with one of my professors. Eu comecei um debate ali com um dos meus professores. And the debate got very heated. E o debate ali pegou fogo. And so heated that we ended up both apologizing the next day. Tanto é que os dois de nós tivemos que pedir perdão um ao outro no dia seguinte. But that day, as I was praying, Mas naquele dia, enquanto eu estava orando, I felt so threatened in a way that made no sense rationally. eu me senti profundamente ameaçado de uma maneira que não fazia sentido racional algum. And as I was praying with my spirit, praying in a tongue. E enquanto eu estava orando com meu espírito, orando em língua, And by the way, I'm not saying that's the only way you can pray with your spirit, but that's e já aproveito para dizer que não é a única maneira em que você pode orar com o espírito em língua. it was all these feelings that I'd been holding down started coming up. E aí todos aqueles sentimentos que eu havia reprimido começaram a transbordar. When I was a child, my father beat me a lot. Quando eu era criança, meu pai me batia muito. And when he wasn't drunk, he didn't do it very much, but when he was drunk, he would beat me. Quando ele não estava bêbado, não fazia isso muito, mas quando estava bêbado, me batia muito. And I had all these buried feelings of fear and rage towards like male authority figures. E eu tinha todos os sentimentos de medo e ira, raiva contra a autoridade masculina. And as I kept praying, I began to sob. E aí, à medida que eu continuava orando, eu comecei a soluçar. Because along with those feelings was the feeling of love for my father.
Porque junto com aqueles sentimentos veio um sentimento de amor por meu pai. I had tried witnessing to him after I became a Christian, Eu tentei testemunhar de Jesus para ele depois que eu me converti, and he beat me up again. e ele me bateu de novo. We'd never in my life had an intimate conversation. Nós nunca, na vida inteira, tivemos uma conversa íntima. But that day, as the Holy Spirit helped me to wrestle with those feelings Mas naquele dia, quando o Espírito Santo me ajudou a lidar com aqueles sentimentos, that I hadn't even wanted to acknowledge, que eu não tinha nem tido vontade de reconhecer, I resolved I had to make things right with my father. eu decidi que eu precisava acertar as coisas com meu pai. And that summer, I saw my father, E naquele verão eu encontrei meu pai and I said, Dad, may I speak with you about something? e eu disse: pai, eu posso conversar com você sobre um assunto? And he was reading the newspaper, Ele estava lendo o jornal and with the newspaper still in front of his face, he said, sure. e ainda com o jornal na frente do rosto ele disse: claro. And I said, Dad, when I was growing up, Ele disse: pai, eu disse: pai, quando eu estava crescendo, I felt like you never listened to me. eu me sentia como se você nunca me desse atenção. And I felt like I hated you for that. E eu senti que eu cheguei a odiar você por isso. And I just want to let you know I'm really sorry E eu quero finalmente dizer para você que eu sinto muito por isso. because I really love you now. Porque agora eu realmente amo você. He didn't hit me. E ele não me bateu. Instead, with the newspaper still in front of his face, Em vez disso, com o jornal ainda na frente do rosto, he said that's the way everybody feels about their dad. ele disse: é assim que todo mundo se sente sobre o seu pai. Later, my mom asked me what I talked with him about E mais tarde minha mãe perguntou: o que vocês estavam conversando? because she said he's acting completely different towards the other children now. Porque ela disse: ele está agindo de forma totalmente diferente em relação aos outros filhos agora. So I told her. E eu disse para ela o que nós tínhamos conversado. She said that's the way he always felt about his dad. E ela disse: é assim que ele sempre se sentia com relação ao pai dele. The only day that she ever saw him cry O único dia em que ela o tinha visto chorar was the day that his dad died and he'd never made peace with him. foi o dia em que o pai dele morreu e ele não tinha acertado o relacionamento com o pai. But because the Holy Spirit was able to help me deal with something deep inside me, Mas porque o Espírito Santo me ajudou a tratar de algo lá no fundo de mim, it brought a healing dynamic to our whole family for the Isso- rest of my dad's life. isso trouxe uma dinâmica de cura para toda a nossa família durante a vida toda do meu pai. Dr. Kine, há alguma pergunta que o senhor gostaria de fazer ao Dr. Horton? I think I've probably been talking more than I should. I should let him say something more. Talvez eu já falei demais aí, mais do que ele, e deveria dar mais tempo para ele falar. Ok, então tá. Dr. Horton, a pergunta agora ela tem um tom mais prático e envolve mais a questão da igreja local. Nós estamos falando o tempo todo sobre dons e, ao mesmo tempo, a gente entende que há vários consensos aqui. Mas há também dissensos. E esses dissensos aparecem na vida prática e pública da igreja. Qual é a melhor maneira de se lidar com os dons na prática da igreja local? Principalmente num contexto, e eu vou falar mais pensando aqui no contexto brasileiro, e talvez seja semelhante no contexto norte-americano, salvo as devidas proporções, mas aqui há situações do tipo, de repente uma determinada igreja tem ali pessoas que estão desempenhando algumas manifestações de dons, e aí aqueles que são contrários dizem: não, essa turma aí está falando em nome de demônios, e aí alguns chegam e dizem: não, estão blasfemando contra demônios. Aliás, isso é uma blasfêmia contra Deus, contra o Espírito Santo. E aí a gente tem uma certa tensão prática entre as igrejas locais com relação a qual seria a melhor maneira ou a maneira mais adequada de se vivenciar os dons do Espírito. Quais seriam esses dons? Well, the first thing I would say is, as I said last night, blasphemy against the Holy Spirit is attributing Christ's miracles to Satan.
Primeira coisa que eu diria, como eu disse na última noite, é que a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir as obras de Jesus Cristo a Satanás. It's not a blank check to consign all of our enemies to hell with. E não é um cheque em branco que nós podemos atribuir a todos os nossos inimigos. The second thing I would say is, I think that these issues are so important A segunda coisa que eu diria é que eu acredito que essas questões são tão in the importantes practical life of the churches na vida prática das igrejas that it justifies two things: que justifica então duas coisas. distinct churches Igrejas distintas and distinct churches that work together and love each other. e igrejas distintas que trabalham juntas e amam umas às outras. Recognizing that we are part of one Church of Christ. E reconhecimento de que nós fazemos parte de uma igreja de Jesus Cristo. But I would be inclined, especially some of the comments Dr. Keener made, to ask him if I could be his associate pastor. E eu fiquei até inclinado com alguns comentários do Dr. Keener que eu perguntaria então, se eu poderia ser o seu pastor associado. But then there would come those moments when he would either want to fire me or I would want to leave. To leave. Okay. Então, mas teria alguns momentos em que ou ele iria me despedir ou eu gostaria de simplesmente sair fora. Or I would just mention something in casual conversation with a brother or sister that would turn into something divisive in that church. Ou então eu iria conversar com algum membro da igreja e que provavelmente viraria algo que traria divisão para a igreja. Here's the greatest irony of this whole conversation. Aqui está a grande ironia de toda essa conversa. Gifts that Christ won for us and sent the Holy Spirit to distribute to us. Os dons, os presentes que Cristo conquistou para nós e enviou seu Espírito para distribuir à igreja a nós. We use as grenades to throw at each other. Nós usamos como granadas para jogar uns contra os outros. On both sides. Dos dois lados. So I think that has to stop. Então isso simplesmente precisa parar. And maybe one of the best ways for it to stop is for people who are charismatic and people who are not charismatic to still serve in different churches, but acknowledge each other, respect each other, and work together as much as possible. E isso significa que ambos os campos, os carismáticos, os não carismáticos, precisam reconhecer o trabalho centrado no Evangelho um do outro e simplesmente parar com isso e voltar para o progresso do Evangelho. Muito bom. Nós vamos agora abrir as perguntas para todos aqueles que estão aqui presentes. Então, se você tem alguma pergunta que queira fazer tanto ao Dr. Keener como ao Dr. Horton, elas serão enviadas para mim via WhatsApp e nós a faremos direcionando as perguntas a cada um dos nossos teólogos aqui. A primeira pergunta, sim, claro, por favor. I just want to say I agreed with everything that Dr. Horton just said. Eu quero dizer que concordo com tudo que o Dr. Horton acabou de dizer. Except I would not fire him. A não ser, eu não o despediria, não. I have been an associate minister in non-charismatic churches. Eu fui pastor auxiliar de igrejas não carismáticas. So, yeah. Muito bom. Ok. And you were not fired. I was not E fired. não foi despedido. A pergunta aqui é dirigida ao Dr. Keener. A pergunta é a seguinte: se o senhor entende que o dom de línguas é uma evidência do batismo no Espírito Santo? Tava demorando. I was hoping no one would ask this. Eu estava esperando que ninguém ia perguntar isso. Depends on what you mean. Depende do que você quer dizer com isso. In Acts chapter 2, Em Atos capítulo 2, God uses it as evidence that he has baptized his people in the Spirit. ele usa isso como evidência de que batizou o seu povo com o Espírito. And
In two other cases in Acts, E em duas outras ocasiões em Atos, it's specifically mentioned when people are filled with the Spirit. é mencionado especificamente quando pessoas são preenchidas com o Espírito. In other cases in Acts, it's not mentioned. Em outras ocasiões em Atos, não é mencionado. And yet it's the most commonly, well, is it the most commonly? Skip that. Estava querendo dizer que é o mais comum. Será que é o mais comum? But the question is, why does Luke emphasize this 3 times? Mas a pergunta é por que Lucas enfatiza isso 3 vezes? Is it to emphasize that every individual who is filled with the Spirit will speak in tongues? Será que é para enfatizar que cada indivíduo que é preenchido do Espírito vai falar em línguas? Then why doesn't he mention it every time? Porque então não menciona em todas as ocorrências. Or is it to illustrate something that the baptism in the Spirit in Acts is about? Ou é para ilustrar do que se trata quando estamos falando de batismo do Espírito em Atos. Remember Acts 1:8. Vamos lembrar Atos capítulo 1, versículo 8. You'll receive power to be witnesses Vocês vão receber poder para serem testemunhas in Jerusalem, em Jerusalém, Judea, Judeia, Samaria, Samaria, and to the ends of the e earth, até os confins da terra. which traces the rest of the book of Acts. E é o que acontece depois no restante do livro de Atos. What greater sign could God give Que sinal maior Deus poderia dar that he was empowering his church to speak for him across all cultural barriers? de que ele estava falando e capacitando a sua igreja para falar e cruzar todas as barreiras, Than to empower them to praise him in other people's do que languages. capacitá-los a louvá-lo em outras línguas. Now, I see that as more telling us something about what God is doing for the Eu church vejo isso como Deus me dizendo algo que ele está fazendo pela igreja, than evidencing what has to happen to each individual. e mais do que o que deve acontecer a cada indivíduo. Now, I love praying in tongues, Eu particularmente amo orar em línguas highly recommend it, e recomendo isso assim, né, de coração. but as I've said, my wife doesn't pray in Mas tongues. como já falei numa das palestras, minha esposa não ora em línguas. And actually, they've done global surveys of Pentecostals. E o pessoal tem feito pesquisas globais aí entre pentecostais, And a lot of Pentecostals don't pray in tongues. e muitos pentecostais não oram em línguas. And I think I've probably been controversial enough, and maybe I will just leave it there. Acho que já mexi em muita controvérsia aqui, vou parar por aqui. A gente não vai querer, não vai assistir. Dr. Horton, a pergunta aqui é referente a 1 Coríntios 13, e em especial o versículo 10, com relação à tua leitura do termo, o que significa esse termo completo ou perfeito, o que vier e que é completo e que é perfeito. Como o senhor entende essa passagem em 1 Coríntios capítulo 13? Well, I'll tell you what I wish it meant. Eu vou dizer para você o que eu gostaria que significasse. I wish it meant when the canon is completed. Eu gostaria muito que significasse de que quando o cânon estiver completo. I just don't think that's what it means. Mas eu realmente não acredito que é o que significa. I think that Dr. Keener and I agree that it refers to the end of the age. Eu acredito que eu e o Dr. Keener concordamos com isso, que se refere ao fim dos tempos. We won't have any preaching, we won't have any sacraments, Nós não vamos ter nenhuma pregação, não vão haver sacramentos, no evangelism, não vai haver evangelismo, no missions, não vai ter missões, no theologians, não vai haver teólogos, which is a perfect world for some people. que para algumas pessoas este é o mundo perfeito. We won't even have faith Nós sequer vamos ter fé or hope, ou esperança, but only love. mas apenas amor. And so I think that's what he's referring to. Então eu acredito que é isso que ele está se referindo. A pergunta que chegou aqui é para o Dr. Keener, é a seguinte: existem aqui no Brasil uma determinada classe chamada de semi-cessacionistas. Essa classe
aceitaria a atualidade dos dons de cura e por isso vão afirmar, no entanto, que esse dom não pode ser concedido a um indivíduo de forma constante e definitiva, mas é antes algo que é distribuído pelo Espírito sem que haja um único possuidor do dom. É possível argumentar isso a partir de uma boa exegese de 1 Coríntios, capítulo 14. God is sovereign. Deus é soberano. God can give giftings at certain times that he doesn't give all the time. Deus pode dar dons, conjuntos de dons em uma época que ele não dá em todas as épocas. Romans 12, which doesn't talk about healing per se, but Romans 12 and 1 Romanos 12, Corinthians que 12 não fala da cura especificamente, do seem to refer to members of the body who generally have faith or grace for certain kinds of ministry. parece referir-se a membros que, em geral, têm certos tipos, graça para certos tipos de dons para o corpo. But in practice, I think that if somebody gets healed, Mas, na prática, eu acho que quando alguém é curado, we would both agree that God did it. nós dois concordaríamos que foi Deus que fez. And I think also in practice, Mas também acho que, na prática, we wouldn't say that we wouldn't say that everybody always gets healed when certain people pray. também não diríamos que sempre todos são curados quando alguém vai orar. I do know of some places where it's even medically documented where most people get healed, Eu sei de lugares que foi documentado por relatórios médicos, inclusive registros médicos, que a maioria das pessoas foi curada. but those are in villages where nobody was converted until it started happening. Mas isso aconteceu em aldeias em que ninguém era convertido até que isso começou a acontecer. They did surveys of some very well-known healing evangelists, Foram feitas pesquisas sobre evangelistas de cura muito conhecidos, where most of the people coming were already Christians, em que a maioria das pessoas que participam disso já eram cristãs, and the majority of people were not getting healed. e a maioria das pessoas ali não foi curada. Am I being too controversial again? Será que estou sendo muito controverso de novo? A pergunta agora é para o Dr. Horton. A pergunta é a seguinte. A pergunta é: por que os cessacionistas tendem a aplicar os dons naturais espetaculares e nunca aos dons sobrenaturais o argumento da cessação? Como, por exemplo, é o caso do ensino, liderança, administração, misericórdia, celibato, para citar alguns. Seria isso uma incoerência da aplicação da premissa da cessação, por exemplo? Good question. Well, first of all, I would like to ban, at least for myself, disavow, I should say. I want to disavow the term cessationist. Antes de tudo, eu gostaria de me afastar um pouco do rótulo de cessacionista. I will choose instead, since I've just made it up right now on the fly, Ao invés disso, eu gostaria de usar o seguinte termo que eu acabei de inventar. just because we agree so much, I'll be a little sarcastic. Só porque a gente concorda com tanta coisa, eu vou ser um pouco sarcástico. And instead call it post-apostolic. E ao invés disso, eu vou chamar pós-apostólico. I mean, the larger answer to that is, once again, that the foundation laying episode of the church is over. Então, a grande questão é aquilo que eu mencionei agora há pouco, de que o momento de fundação da igreja, da grande fundação da igreja, acabou.
And so there are so many things that I'm sure we'd both agree are so unique to that episode, like the little Pentecost in Ephesus, and people being baptized with a Trinitarian baptism because they had only received John's baptism. Então há tantas coisas que nós concordamos, como por exemplo o pequeno Pentecostes que acontece lá em Éfeso, ou o batismo trinitariano onde as pessoas recebem o Espírito. There are so many exigencies limited to that particular situation and locale. Existem tantas coisas, tantas variáveis, elementos que limitam aquela experiência a uma região, um local. That I think we could both agree we can't treat all of that as normative. E eu acredito que nós dois concordamos que nós não podemos tratar ambos os episódios como normativo. So I think instead of going down a list of gifts in Romans 12 or 1 Corinthians 12. Então, ao invés de irmos e simplesmente seguirmos a lista de Romanos 12 ou 1 Coríntios 12 and checking off the ones that are still operative and the ones that aren't. E simplesmente começar a selecionar ou clicar aqueles que ainda estão operando, funcionando hoje, aqueles que não estão mais. We should rather think in terms of the apostolic office being closed. E nós poderíamos então pensar em termos de que o ofício apostólico ele cessou, acabou. And therefore all supernatural accessories of their office moribund. Então, simplesmente aqueles acessórios sobrenaturais ligados ao ministério apostólico também. Now, whatever else, in my view at least, whatever else the Lord may do, there are no offices for that. Então, aquilo outro que o Senhor venha a fazer não está ligado a um ofício. There's no office of hospitality either. Por exemplo, não existe um ofício da hospitalidade. But there are offices of pastor teacher, mas existe o ofício do pastor mestre, elder, ou por exemplo, presbítero and deacon. E diácono. So, I mean, those are we clearly have qualifications for those offices, and they are presented as continuing offices in the church. E claramente nós temos qualificações para esses ofícios e eles são apresentados como algo que tem uma continuidade dentro da igreja. But in the pastoral epistles there's no mention of qualifications for these other offices. Mas nas epístolas pastorais não existem qualificações para esses outros ofícios. And I would argue that's just because they would not continue. E eu iria argumentar simplesmente porque eles não têm continuidade mais. Tem uma pergunta aqui para o Dr. Kinner, e a pergunta é a seguinte: o Pentecostes é um evento extremamente importante, a ponto de influenciar toda a Escritura, e essa parece ser a tese que o senhor desenvolve. A pergunta é a seguinte: por que deveríamos ler as Escrituras à luz de Pentecostes e não Pentecostes à luz das Escrituras? Obviously, we need to read Pentecost in light of Scripture. É óbvio que precisamos ler o Pentecostes à luz das Escrituras. We wouldn't know about it without Scripture. Nós não conheceríamos o Pentecostes sem as Escrituras. So maybe I'm misunderstanding the question. Talvez eu não entendi bem a pergunta. But when I say we need to read Scripture in light of Pentecost, Mas quando eu digo que devemos ler as Escrituras à luz do Pentecostes, I'm saying we need to read Scripture in light of the reality that God's Spirit is active and at work among us. eu estou querendo dizer com isso que nós precisamos ler as Escrituras à luz da realidade de que o Espírito Santo está ativo entre nós hoje. A pergunta agora tem a ver com a questão contextual e a ver com essa questão que envolve a unidade do corpo de Cristo. Tá? A pergunta é de tom mais pessoal e deseja saber como o senhor, Dr. Horton, lida com a questão da unidade do corpo de Cristo, levando em consideração essas diferenças, quando recebe na sua própria igreja local pessoas que de repente não concordariam ou que teriam uma experiência pessoal
de atualização ou de continuidade dos dons? Well, I think that once again, this is where it's important for a church to define its position on these questions. E mais uma vez, eu acredito que é muito importante que a igreja defina sua posição sobre esses assuntos. You don't want people to be caught off guard and have goalposts moved. Well, that's not really. You don't want to have the net moved. Você não quer pegar as pessoas desprevenidas sobre esse assunto. They need to know right up front what the position of the church is. Eles precisam saber logo de cara qual é a posição da igreja sobre esse assunto. And teaching is a form of church discipline. Form of church discipline. E o ensino é uma forma de disciplina eclesiástica. In fact, it comes, as you know, from the word for teaching, and we're all disciples. We're all being taught. Então nós todos somos discípulos, estamos sendo ensinados. And so I mean it's impossible for a church not to teach a certain position on these subjects. Então é impossível que a igreja não ensine uma posição sobre esses assuntos. But I think that the primary way the church should exercise this discipline on this question. Eu acredito que a forma primordial que a igreja vai exercitar a disciplina sobre essa questão is by its officers and others in the church just sweetly wrestling with them through the scriptures on it. É quando os seus líderes, os seus mestres estão simplesmente varrendo as escrituras e trabalhando com os membros da igreja sobre essas questões. Now, if they bring division in the body, agora, se elas estão trazendo divisão para o corpo, then as anyone bringing schism and division in the body, there should be further discipline. Assim como qualquer outra pessoa que está trazendo divisão para o corpo, elas devem ser disciplinadas. But personally, I don't think it's pastorally very responsible to say our church allows all views to be presented. Agora, pessoalmente, eu não acredito que é sábio pastoralmente quando a posição é a nossa igreja permite todas as visões sobre esse assunto. Of course it doesn't allow all views to be presented. E é claro que não permite todas as visões, perspectivas para serem apresentadas. But then it will just depend on the pastor's own personal inclinations. Agora, é claro que vai depender da visão e as inclinações do pastor. I'm showing my Presbyterian inclinations here. E é claro que são as minhas inclinações presbiterianas aqui. This is where the whole church, the broader church, I think, needs to have a position and articulate that position and try to winsomely defend it. E é claro que aqui é toda a igreja tendo uma posição e ela está articulando e defendendo isso. Dr. Kinner, o senhor falou bastante sobre a relação dos dons do Espírito para a edificação da igreja local, etc. Mas qual a relação dos dons do Espírito com a obra missionária? Você poderia falar sobre isso? I would distinguish between what Paul calls the charismata, the grace gifts. Eu vou fazer uma distinção entre o que Paulo chama de carismata, os dons da graça, which are specifically for the church, que são especificamente para a igreja, and signs and wonders used for evangelism. E sinais e maravilhas que são usados para o evangelismo. Now, earlier I actually was talking about both of them together, so this is really my fault. Agora há pouco eu estava falando sobre esses dois tipos em conjunto e então é minha culpa. But I don't think signs and wonders were limited to the apostles. E eu não penso que os sinais e maravilhas estavam limitados aos apóstolos. Because you've got Philip and Stephen. Porque você tem Filipe, Estevão, in Acts 6 and 8. Em Atos 6 e 8. Ananias lays hands on Paul in Acts 9. Depois Ananias sobre Paulo em Atos 9. To be healed and to be filled with the Spirit. Ora e por cura e para ser preenchido do Espírito. But of course there's some overlap between the two. Mas há uma sobreposição aí entre os dois.
It is interesting in the Gospels and Acts, É interessante que nos evangelhos e em Atos, most of the signs are healings, a maioria dos sinais é curas, deliverance from demons, libertação de demônios or supernatural protection or provision of food. ou proteção sobrenatural ou provisão sobrenatural de alimento. Unless you're a particular fig tree A não ser que você seja uma figueira particular, or you're a herd of pigs, ou se você é um rebanho de porcos, all the signs were benevolent. todos os sinais eram benéficos. And that seems similar to, well, prophecies can also correct and challenge, but it seems As similar profecias to the também gifts. podem corrigir e desafiar. Oh, it seems similar to the gifts. Mas parece semelhante aos dons. It's interesting, the first of the 10 plagues in Exodus. É interessante que a primeira praga das 10 pragas em Êxodo, In Exodus 7, water is turned to blood. em Êxodo 7, em que a água é transformada em sangue. The first of Jesus' signs in the Gospel of John O primeiro dos sinais de Jesus no Evangelho de João is water turned to wine. é a água transformada em vinho. The last of the plagues is the death of the firstborn. A última praga é a morte do primogênito. The last of the signs in John is the raising of Lazarus. E o último sinal em João é Lázaro sendo ressuscitado. Of course, you can't make them go point per point because there's 10 plagues and 7 signs. Não dá para fazer uma associação entre todos eles, porque há 10 pragas e 7 sinais, lógico. But it illustrates just how gracious and compassionate the signs are. Mas isso ilustra, né, o tamanho, a medida da graça e da compaixão dos sinais. They're meant to show us not only about God's power, but about God's character of love. A sua intenção não é só nos mostrar sobre o poder de Deus, mas sobre o seu caráter e o seu amor. Now, I said earlier that not everybody always gets healed. Eu já falei antes que nem todos são curados. Otherwise, you wouldn't need us. You'd have Paul and Peter still up here teaching. Porque senão vocês nem precisariam de nós. Paulo e Pedro estariam aqui ainda ensinando vocês. Elisha died of a sickness, and yet when they threw a corpse in the top of him, the corpse came back to life. Eliseu morreu de uma doença, mas quando os cadáveres foram lançados sobre o cadáver deles, eles ressuscitaram. But even though I recognize that not everybody always gets healed, E mesmo que eu reconheça que nem sempre todos são curados, when God does that for anybody, quando Deus faz isso a qualquer pessoa, it's a gift to all of us. é um dom para todos nós. Because, in a sense, it is a sign, Porque, em certo sentido, isso é um sinal. in that it's a reminder that the God who has promised us the kingdom E é um lembrete de que o Deus que nos prometeu o reino has not forgotten us. não nos esqueceu. He's at work among us Ele está ativo entre nós and giving us foretastes to remind us of His work. e nos dá sinais de antegosto da sua obra. Eu queria, antes de pedir as considerações finais de ambos os teólogos, demonstrar profunda gratidão por vocês aceitarem proporcionar para nós essa conversa, esse debate tão produtivo, tão profundo, tão cheio de provocações e, ao mesmo tempo, de perspectivas que ajudam a gente a crescer no entendimento da palavra de Deus e a reforçar nossa leitura e entendimento das Escrituras. Então, eu queria agradecer essa conversa tão preciosa. E, com base nisso, exatamente nisso, que eu gostaria de pedir para que vocês, nessa consideração final, falassem sobre a importância de teólogos, de gente que está envolvido com teologia e com o estudo da teologia, essa importância de estreitar e de conversar, ainda que concordando, mas também discordando. Porque é tão importante fazer isso que a gente fez hoje aqui à tarde, no nosso contexto de corpo de Cristo e de igreja como um todo. Então, as primeiras considerações do Dr. Horton, em seguida do Dr. Kinner. Well, first of all, I am so grateful for even being a part of this conference and to be a part of this conversation. Em primeiro lugar, eu sou grato por fazer parte desta conferência e também deste bate-papo, dessa conversa aqui. I think that, we are at war.
Eu acredito que nós estamos em guerra. I think we all know that. Nobody has to be reminded. Eu acredito que todos nós saibamos disso e não precisamos ser lembrados disso. And the Apostle Paul describes that in Ephesians 6. E o apóstolo Paulo descreve isso em Efésios capítulo 6. I think sometimes it's easy for me to think, well, not to actually say this, but to think as if Paul's being hyperbolic or allegorical. Às vezes eu não vou dizer isso, mas é tentador pensar assim. Talvez o apóstolo Paulo ele esteja sendo alegórico ou hiperbólico aqui. There isn't really a spiritual world. Não tem mesmo um mundo espiritual. I just went to Walmart today. Eu fui lá pro supermercado, pro Walmart hoje. I have 40 channels on my TV. E tem 40 canais na minha televisão. Yeah, there's a spiritual world. E tem um mundo espiritual. And I think that we have to really wrestle hard in our day and age to reckon with the fact that we wrestle not with flesh and blood, but with spiritual powers and principalities. Eu acredito que nós precisamos pensar e sermos lembrados constantemente no nosso tempo, na nossa era, de que nós não estamos, nossa luta é contra principados e potestades. So there's Satan in Revelation 12 standing on the edge of the sea, knowing that he's been defeated. E lá está Satanás em Apocalipse capítulo 12, de pé na beira do mar, sabendo que ele foi derrotado. Cast out of the heavenly courtroom. E ele foi expulso dos átrios celestiais. But now in anger he goes for the brothers and sisters E of agora- his conqueror. E agora em ira ele vai atrás dos irmãos e das irmãs para conquistar o mundo. And even in that warfare, Paul tells us in Ephesians 6 that the weapons of our warfare are the word and spirit. E até mesmo nesse contexto de guerra, o apóstolo Paulo nos lembra de que as nossas armas nessa luta, elas são espirituais. Regardless of our view about whether gifts like tongues and prophecy and healings are for today. Independente da nossa visão sobre os dons espirituais e sobrenaturais, se são para hoje ou não. It's interesting that they're not mentioned in Ephesians 6. É interessante que eles não são mencionados em Efésios capítulo 6. But what are mentioned are the word, salvation, justification, the spirit. E é interessante que lá é mencionado a palavra, justificação, a salvação, o espírito. These are what all of us use to wrestle with the spirits or the demons and Satan himself. É isso que todos nós devemos usar para lidar com os demônios e o próprio Satanás. And sometimes Satan can even distract us with other things that are good, like the searching for signs and wonders. E às vezes eu acredito inclusive que Satanás pode nos distrair na busca por coisas que são inclusive intrinsecamente boas, como por exemplo, a busca por sinais e maravilhas. Or thinking that if we just get our doctrine right, everything else will be fine. Ou simplesmente pensar que uma vez que nós acertamos e estamos com uma doutrina bem arrumada, todo o restante vai ser bom. I sometimes joke with my students in apologetics class E às vezes eu brinco com os meus alunos na classe de apologética. that we Calvinists are the only people on earth who can spend 10 years in a study committee arguing over what we would say to a non-Christian if we ever met one. Que nós calvinistas somos os únicos que poderíamos gastar 10 anos estudando o que nós diríamos para um incrédulo se nós encontrássemos com um. There are so many ways the devil tries to distract us from our mission. Tem tantas coisas que o diabo pode usar para nos distrair. And whatever position we take on these issues, I hope we can all agree that the only way Satan's kingdom can be pulled down is by his word and spirit. E qualquer que seja a posição que nós tenhamos sobre esses assuntos, eu espero que estejamos convictos de que a única forma de vencer Satanás são usando as armas que o apóstolo Paulo coloca para nós. Except for what may have been an implicit argument from silence there. A não ser por aquilo que pode ter sido um argumento implícito do silêncio no que ele acabou de falar. I agree with everything. No mais, eu that you concordo just com said tudo now. do que ele disse agora. Eu sabia que ele ia. And just want to illustrate further the importance of
of the unity of the body of Christ. E eu quero ilustrar mais ainda a importância da unidade do corpo de Cristo. There are so many different things that the Bible has to teach us. Há tantas coisas que a Bíblia nos ensina. We can't afford to divide over some of those things E não when we've podemos- got so many other things we Não agree podemos nos on. dar ao luxo de nos dividir a respeito desses assuntos, dessas coisas. When I was in a Pentecostal church, at a certain period of my ministry, I prophesied every week. Enquanto eu estava numa igreja pentecostal, durante uma parte Almost do every meu ministério, eu, com frequência, quase todas as semanas, profetizava. And then when I was becoming an associate minister at a Baptist church, E aí, quando eu me tornei pastor auxiliar assistente de uma igreja batista, I asked the pastor, the Holy Spirit usually moves me to prophesy. What will happen in the church if I do that? e eu falei com o pastor, olha, o Espírito Santo com frequência me estimula a profetizar. O que aconteceria na igreja se eu fizesse isso? He said, well, that's never happened here before, Ele diz, bem, isso nunca aconteceu aqui, but it's in the Bible, so if Mas the is- Lord moves you to do it, go ahead. mas está na Bíblia. Então, se o Senhor o conduzir para isso, vá em frente. The Lord never moved me to do it there. E lá o Senhor nunca me estimulou para fazer isso. It would not have built up the body there. Isso não teria edificado aquele corpo. But I was able to teach on spiritual gifts. Mas eu tive a permissão lá de ensinar sobre os dons espirituais. And eventually the church became more open, and sometimes those things happened E a certa altura a igreja começou a se abrir mais para isso e essas coisas aconteceram, without division. sem divisão. But in the time that I was there, I only taught on spiritual gifts a couple times Mas no tempo que eu estive lá, eu só ensinei sobre os dons espirituais algumas vezes, because there were so many other things in that church that needed to be dealt with pastorally. porque havia tantas outras naquela igreja que precisavam ser tratadas do aspecto pastoral. And most of the places that I've taught, it's not been an issue whether you're charismatic or not charismatic. E na maioria dos lugares em que eu ensinei, o ponto não era a questão se você é carismático ou não é carismático, Or Pentecostal or not ou Pentecostal. pentecostal ou não pentecostal. We've been interdenominational and just learning from one another. Dentro da denominação, estávamos aprendendo, somos interdenominacionais e estávamos aprendendo uns dos outros. It's not necessary to be boastful of our gifts, Não é preciso a gente ficar se orgulhando do nosso dom, because if they're really gifts, they come from God and not from us. porque se são dons, vêm de Deus, não são de nós. So let's be like Paul and boast only in the cross of our Lord Jesus Vamos Christ. ser como Paulo e vamos nos orgulhar somente na cruz de Cristo. And follow the way of love, because that's the deepest expression of the Spirit. E seguir o caminho do amor, porque é a expressão mais profunda do Espírito. Amém. Eu queria, nesse instante, convidar o pastor Ken Davis, que é diretor de edições da Nova, e eu queria pedir que nós encerrássemos esse momento com uma oração, e que ele possa nos dirigir nesse momento de oração, e que possamos juntos nessa oração concordarmos e orarmos pela unidade do corpo de Cristo Jesus. Amém. Pastor Ken, vamos orar, meus irmãos. Vamos ficar de pé e se você gostaria de abraçar o irmão ao seu lado, a gente pode demonstrar a nossa unidade como o corpo de Cristo. Senhor nosso Deus, nós temos ouvido esses dias dos seus servos que têm promovido não somente posições teológicas, mas mais do que isso, a unidade que existe no seu corpo e como nós somos embaixadores não somente de falar de Ti para aqueles que não Te conhecem, mas também para aprimorar dentro do nosso meio com os nossos irmãos uma compreensão mais abrangente do Seu Evangelho, que exige de nós a humildade de ouvir os nossos irmãos que têm recebido dons que nós não temos, que temos passado por experiências que nós não
tivéssemos ainda o privilégio de ter, e assim ouvir e aprender dos mais humildes aos mais eruditos, para que o Senhor possa fazer individualmente em cada um de nós um crescimento, tanto quanto corporativamente na sua igreja, um crescimento na unidade, para que o mundo possa ver que entre nós existe algo que não existe no mundo. Nós pedimos, Senhor, que o espírito desse debate, essas palestras durante esses dias, não terminam com esse congresso, mas permanecem em nossos corações, e que nós que tivéssemos esses dias o privilégio de ouvir e aprender, possamos nos tornar seus embaixadores em nossas igrejas, em nossas comunidades, para a edificação da sua igreja, das nossas vidas e para a glorificação do Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.